nós temos de discutir as consequências da duração dessa crise. Porque o grande problema que nós vamos enfrentar é que ela não é uma crise de curto prazo. Ela parece que, quando houver vacina, mesmo havendo vacina, você terá um tempo necessário para transformar essa vacina em realidade através da distribuição massiva. Então, será uma crise de longo prazo. E, mesmo para você sair da crise, vai ter um problema. Nós vamos ter de entender como sair da crise, porque o que se diz é que, em qualquer hipótese, não havendo vacina, vai ter de ter a chamada imunidade do rebanho, ou seja, um número determinado de pessoas vai pegar o vírus a ponto de, a partir de um determinado momento, diminuir a incidência dessa contaminação, na medida que o vírus, as pessoas irão contaminar aquelas já contaminadas, portanto, já imunes. Então, nós temos um problema. Para tudo isso, é necessário que tenha testes. Eu acho que nós não estamos denunciando direito a falta de testes. Porque a falta de testes, ela produz duas coisas. Primeiro, ela produz uma ineficiência na gestão. Nós não sabemos aonde estão os locais do Brasil, que é um país imenso, que tem maior carência de recursos. Se é o Amazonas, é o Ceará, enfim, onde é? Não só São Paulo e não só Rio de Janeiro. Saber como é que está distribuído o vírus no Brasil é uma questão crucial, também do ponto de vista social. Nós temos visto, em várias circunstâncias, que a inexistência de testes ela é uma grande cobertura para duas coisas. Não só para não se ter um tratamento correto para as pessoas, mas também por outro motivo. Ela esconde da população o tamanho do problema. Eu acho que tem uma certa deliberação em não fazer testes. Hoje, se você soubesse que os números, que não são esses, devem se multiplicar por 15, é mais de 100 mil, aí sim, nós poderíamos ter uma reação da população, uma relação muito mais efetiva. Então, eu acredito que a gente não pode deixar de enfatizar que são dois processos. Um, evitar o contágio. Dois, fazer testes em massa no Brasil. E aí entra um problema. Mas não tem teste. Mas não tem teste. E aí nós temos de entrar numa outra discussão. Se a pandemia ela é de longo prazo, se esse país já mostrou que era capaz de produzir avião, plataforma, se esse país mostrou que é capaz de ter uma Embrapa, que é capaz de ter uma Fiocruz, né? Se ele tem essa capacidade, nós vamos ter de discutir a existência a necessidade de uma política hoje de médio prazo. Hoje, nós temos de nos preparar para amanhã, nós temos de ter não só uma reconversão industrial e produzir os respiradores, todos os equipamentos de proteção individual, os testes, nós temos de ser capazes de fazer isso. Então, eu acho que nós temos de olhar que o governo tem um método, que é o seguinte: hoje só existe uma discussão que o governo do Bolsonaro leva a público. Se tem ou se não tem de fazer isolamento e se tem de usar ou não cloroquina. E essa discussão, ela esconde as demais. Ela esconde essa, que os governadores disseram que os recursos não chegam e, portanto, não é só o Bolsonaro. O Ministério da Saúde e o Ministério da Fazenda não levam os equipamentos necessários. Ele é responsável. Agora, isso suaviza-se enquanto não tiver teste.
Se eu acho que só tem mil mortos no Brasil, é uma coisa. Se eu achar que tem 10.000 mortos, é outra coisa. Então, eu considero que, em qualquer circunstância, nós temos de lutar por testes. E temos de fazer essa luta, aquela luta chata que a gente... Eles falam uma coisa e a gente responde, tem de ter teste. E a questão da reconversão industrial. Esse país, ele é capaz de produzir certas coisas. Ele é capaz. Ele vai e importa os componentes para fazer cloroquina, né? Ou hidroxicloroquina. Mas, em compensação, os reagentes para fazer teste, ninguém importa. Essa é uma questão que nós temos de dimensionar o tamanho e a necessidade dos testes em cada um dos estados. É dito que nós não temos nem leitos suficientes, nem aventais. Até aventais nós não temos, nem hospitais. Então, eu acredito que nós temos de discutir como e quando e onde fazer hospitais de campanha. E quero também destacar uma questão que eu considero muito importante, que diz respeito aos recursos. Em todos os lugares do mundo, tem havido duas tendências. De um lado, o pessoal sai da visão neoliberal e vira keynesiano desde criancinha. Tem isso. Mas não nos enganemos. Em todos os lugares tem uma discussão que é assim, não se pode também, né, arrombar as portas do equilíbrio fiscal. Veja, portanto, o que ocorre na União Europeia. Toda a discussão da União Europeia, principalmente no que se refere à Itália, à Espanha, a Portugal, é a questão da mutualização da dívida. O fato da União Europeia estar sendo conclamada a aceitar que a dívida emitida pela União Europeia seja uma dívida que todos da União Europeia afundem, deem garantias sobre ela. E, ao mesmo tempo, portanto, seria uma mutualização. E isso significa que nenhuma daqueles critérios de ajuste fiscal do mecanismo econômico europeu seria utilizado. Essa é a discussão que opõe, de um lado, os países mediterrâneos e os países do norte da Europa e vai estar ameaçando implodir a União Europeia. Ao mesmo tempo, aqui, nós estamos vendo que há uma certa dificuldade por parte de vários das nossas lideranças no sentido de aceitar que os recursos vão ter de vir de alguns meios. Um deles é o aumento da dívida e o outro deles é a emissão de moeda. No que se refere ao aumento da dívida, é importante destacar que não é a redução de salário do funcionalismo público que vai resolver a brutal necessidade de recursos para impedir que o tripé negativo que eles estão impondo, que é não transfere o dinheiro para a população, os 100 milhões de brasileiros que precisam, não chega aos micro e aos pequenos empresários desse país os recursos, porque não é possível acreditar que, exigindo garantia de crédito, eles vão sacar o crédito nos bancos ou em qualquer outra área. E terceiro, esse festival que contempla os bancos, os grandes bancos, que é hoje a autorização do orçamento de guerra para a compra de dívida privada pelo Banco Central. Assim, eu acredito que, se nós queremos romper com esse tripé, nós vamos ter de discutir abertamente a ruptura da PEC do teto de gastos. Sem a ruptura da PEC do teto de gastos, sem uma discussão clara da reconversão industrial e sem uma discussão sobre como é que protege os mais frágeis no Brasil, e aí por mais frágeis não só são os pobres, são os trabalhadores.
Vejam vocês o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos últimos 3 meses, tem 16 milhões de desempregados. Eles calculam que até o final do mês vai ter 20 milhões de desempregados só nesse momento, o que dá em torno de 15% de taxa de desemprego. Imagina aqui no Brasil, que já tinha 13%, aonde estará a taxa de desemprego. Então, essas duas questões, a questão de como que nós resolvemos esse problema, ela vai exigir também que a gente tenha noção de uma coisa. Essa epidemia, ela é mundial, e por isso ela é uma pandemia. Um problema mundial requer resposta mundial. Daí acho também que nós temos de ter um posicionamento claro em relação não só ao G20, mas ao Fundo Monetário, ao Banco Mundial, no sentido, primeiro, não cobrar dívida. A dívida não pode, a dívida dos países mais pobres, principalmente na América Latina, que tem pelo menos 4 países em situação bastante grave, não deve ser cumprida. Por que nós temos de nos interessar pelos outros países? Por quê? Se nas regiões pobres da Ásia, da África, da América Latina, ou nas regiões frágeis de qualquer país do mundo, restar um coronavírus, a epidemia pode sofrer uma onda, 2 ondas, 3 ondas, 4 ondas. Sair dessa é algo que tem de sair, nós temos de ter essa visão. No caso do Brasil, regional. No caso do mundo, também. E daí, eu acho que nós temos de liderar também, aqui na América Latina, um plano, mais do que um plano, uma ação coordenada entre países. Temos de propor isso, propor para todos aqueles governos e aqueles que não são governos, mas que têm toda uma experiência nessa área, ações coordenadas. E acredito que a discussão de uma renda mínima na América Latina é algo muito importante, porque nós somos a região mais desigual do mundo. Este coronavírus é um buraco negro. Essa crise é um buraco negro. Ela tende a agravar as características de desigualdade que já existiam e fazer isso de forma perversa. Nós, governadores, que são as desigualdades regionais do Brasil. Nós vamos ver isso ocorrer com a população pobre e negra. Aliás, nos Estados Unidos, já está claro que quem pega coronavírus. Por isso, eu quero resumir a minha proposta. Primeiro, eu acho que nós temos de ter um projeto para a América Latina, e acho que temos de conclamar as lideranças da América Latina para agir em conjunto. Acho que essa proposta implica necessariamente assumir que nós temos, que vai ser o método de financiamento dessa crise do coronavírus e dessa crise econômica, vai ser também a ação dos organismos multilaterais. E essa ação dos organismos multilaterais, porque se o Brasil não precisa de se preocupar com o pagamento de dívida externa, porque tem 38 milhões de dívida externa, 38 bilhões de dívida externa, e tinha até outro dia, 380 bilhões de reservas, nós temos de entender que o resto da América Latina precisa da questão de não pagar. Olha a Argentina. Mas, ao mesmo tempo, nós temos de discutir o endividamento, porque não tem outra forma. Nós agora não vamos querer só tributar. Eu acho que seria uma ótima tributar os mais ricos, os ganhos de capital, as grandes fortunas e o patrimônio. Mas a economia parou. Nós estamos numa parada econômica. Então, essa questão do endividamento vai ser uma questão que, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quem eram os mais endividados? Os Estados Unidos e o Reino Unido. Como que eles saíram da crise? Eles cresceram, tiveram a maior taxa de crescimento depois da guerra.
nós teremos de buscar as condições de ter a maior taxa de crescimento depois dessa paralisia. Mas, até lá, nós temos que fazer dívida. Então, eu acho que essa é uma questão que nós temos de discutir com os demais países da América Latina. Porque não tem de onde tirar dinheiro que não seja desses dois mecanismos. Não é o corte de gastos, que é impossível ter corte de gastos. É impossível, agora, querer cortar o trabalhador, querer cortar os programas sociais e querer diminuir o Estado.